Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Eu não sabia se uma resenha, mas eu queria falar desse filme, tá? Eu assisti esse filme e eu gostei muito. O nome do filme é Testemunha Fantasma, ou Eerie, na Netflix. E eu gostei muito desse filme. É um filme filipino. Uau! Não imaginava que o cinema filipino seria tão interessante. Sabe quando você tá enjoado de todos os clichês de filme de terror? Porque eu tava muito assim, ou eu rio ou eu enjoo desses clichês. Quando você não aguenta mais os jump scares óbvios, aqueles momentos assim que você sabe que vai ter um susto, você já espera o susto. Ou então os finais que você já espera que sejam daquele jeito. Ou aquela temática estranha que teve agora vários vídeos com essa temática católica absurda, onde sempre é uma freira, ou então uma cruz virada do avesso, ou então um demônio, é sempre uma coisa assim. Pois é, eu tava enjoada dessas coisas, desse exagero religioso e todas essas coisas. E eu meio que já esperava pelo... não o trailer do filme, mas pelas imagens ali do que a Netflix colocou, né, os posters e tal. Eu já imaginava que essas coisas aconteceriam no filme, não, um filme de terror. Netflix, os filmes de terror na Netflix têm sido bem comuns, então eu mesmo que meio que esperava isso. Mas eu fiquei bem animada quando eu fui assistindo o filme e eu fui gostando muito do jeito dele, assim. Ele abordou todos os problemas de um jeito que eu achei bem criativo. Pra mim é quase como se o diretor tivesse dito: eu sei que você não gosta disso, então eu vou te mostrar como fazer direito. E aí ele fez, sabe? Ele acabou com tudo, ele fez piada, ele, tipo, fez piada de todas as pessoas que já fizeram jump scares ridículos, assim, do jeito que eu mencionei. Ainda deu um ótimo plot twist. Na verdade, eu escrevi um, mas aí eu percebi que tem dois plot twists muito bons nesse filme. Então vamos falar sobre eles, né? Tem alguns spoilers aqui, talvez mais pro final, tá? Eu não vou realmente dar, assim, spoilers, tipo, a história é essa. Não. Talvez só pros plot twists, quando eu for falar dos plot twists, se você não quiser spoilers, aí você pode tirar, eu vou dizer a parte, ou ao horário, você pode pular. Ok, Testemunha Fantasma, então, foi um filme de terror filipino na Netflix, que estreou recentemente. Na verdade, não estreou recentemente, já faz um tempo, né, porque eu tô fazendo esse vídeo bastante tempo depois, eu tava bem adiantada nos roteiros. E eu tive o prazer de assistir numa sexta-feira à noite com a minha família. Vamos falar sobre ele, então, e como ele aborda esses temas clichês que eu falei. Número 1, jump scares óbvios. Pra quem não sabe o que é um jump scare, é quando numa cena, do nada, você leva um susto com alguma coisa que simplesmente surge na tela, assim, você não tá preparado pra aquilo. É um susto de graça. É um susto de graça, sabe? Sem suspense, sem... Às vezes nem entra na história o susto. Tipo isso. It tem muitos disso, mas de um jeito mais compreensível porque é It, né? E o ator é ótimo. O que faz o Pennywise. Acabei de esquecer o nome dele, mas ele é ótimo também. O diretor, que é Mikhail Red, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas o diretor teve a brilhante ideia de criar 1 bilhão de oportunidades pra jumpscares óbvios, que você pensa, não, vai ter susto agora. É impossível não ter susto agora. A câmera se move, você fica, quando voltar vai ter susto, com certeza. Mas teve vários momentos, por exemplo, quando você ouve um som à distância e o personagem vai até esse som e você pensa, lógico, que vai ter alguma coisa lá. E aí não tem nada, e esse tipo de coisa. E você... Eu acho que até algumas pessoas poderiam ter ficado desapontadas com isso, mas ele coloca os sustos de uma maneira bem mais sutil. Escrachadas, menos exageradas, sabe? Por exemplo, ela tá lavando o rosto e você acha que quando ela abrir e fechar o espelho, o fantasma vai estar no espelho. Mas não. O susto tá quando ela lava o rosto e de repente tem sangue no rosto dela. E não é que ela levanta a cabeça no espelho e tem sangue no rosto dela. É que ela literalmente tá lavando o rosto, passa a mão e percebe que a mão dela sujou de sangue ali na torneira. É bem mais sutil, é bem menos susto e mais tem alguma coisa acontecendo, sabe? É um estilo bem diferente. E também alguns momentos em que ele coloca personagens em lugares que você não espera. Ele meio que força a sua mente a procurar. Eu acho que eu vou falar disso depois, mas eu me lembrei agora e eu quero falar agora. Quando você olha pra uma cena, você já espera o susto. É bem diferente de quando você olha uma cena esperando o susto e você demora pra encontrar o fantasminha ali na tela. E tem uma cena assim, que é quando tem um corredor e portas bem grandes, assim, e a fantasma tá
meio que saindo, assim, de uma das portas. Mas ela não tá no centro da cena, e ela não tá correndo, ela não tá se movendo, ela só tá olhando. E você demora pra encontrar ela ali, ela tá meio que camuflada. Ótimo, muito bem feito. Outra coisa, né, que eu mencionei foi essa temática católica. É num colégio católico que se passa esse filme. E eles tiveram, mais uma vez, muitas oportunidades de fazer errado mesmo. Eles usaram também e abusaram da ideia de freiras assustadoras e de religião exagerada, exacerbada. Poderia ter ficado cansativo, poderia ter ficado chato do jeito que a gente já tá acostumado a ver, mas eles trabalharam super bem. Esse colégio onde se passa o filme é um colégio meio que... não é dedicado, né? Mas é dedicado homenageando Santa Luzia. E Santa Luzia foi uma santa que teve os seus olhos arrancados por soldados. Acho que foram soldados romanos. Ela teve seus olhos arrancados, ela ficou cega. E em muitos momentos você vê essa sutileza, uns easter eggzinhos, assim, que aparecem. Uns momentos em que alguém tampa os olhos quando não é necessário tapar os olhos, ou os olhos de alguém começam a lacrimejar e sai sangue ao invés de lágrimas. Ou então, também as cenas em que a personagem principal, que é uma professora, tira as lentes de contato. Isso foi uma coisa que depois da terceira vez eu acho que ela aparece tirando as lentes de contato. Eu entendi, porque Santa Luzia não teve os olhos, ela tirou as lentes de contato. Olha só, tem muitas dessas conexões, assim, que você faz se você pensar um pouco. Eu gostei muito desses pequenos toques sutis ali que tinham a ver com a história. Mesmo que não fosse necessário notar esses detalhes pra entender a história no geral. Outra coisa que meio que pra mim pegou essa ideia de ser cega e de não ver a verdade, esse tipo de coisa, é que tem muitas cenas que não são reais. E você demora pra entender isso. Cenas em que na verdade são sonhos dela, ou então um dos plot twists que eu entendi ali que foi um plot twist, ou então foi só uma coisa no filme mesmo, depende, assim, acho que depende da percepção da pessoa, quanto tempo a pessoa demora pra perceber o que tá acontecendo. Tem uma cena em que uma personagem tá descrevendo uma situação pra outra. E aí você imagina a cena do jeito que a pessoa que está ouvindo imagina a cena. E não do jeito que a cena ocorreu de verdade. E aí no fim do filme você vê de novo essa cena. Ela se repete, porém dessa vez do jeito que realmente aconteceu. Sem a manipulação daquela personagem que estava contando ela antes. Então muda completamente e pra mim foi genial eles terem feito isso. Genial. Eles podiam ter só contado... Eles não precisavam, na verdade, ter mostrado essas cenas na visão de quem estava ouvindo a história. Eles podiam ter só mostrado as duas conversando e uma contando a história pra outra. E eu acho que a gente teria imaginado do mesmo jeito que foi mostrado. Mas eles tomaram o tempo pra mostrar pra gente como a cena não ocorreu, como a gente deveria imaginar que a cena ocorreu, pra poder mostrar como ela realmente ocorreu no final. E eu achei isso genial. Aqui eu coloquei, então, que ele brinca com susto, ele coloca os personagens em lugares fora de eixo. E isso me lembra também que eu devia falar que a fotografia desse filme é a coisa mais linda. Nossa, olha, o diretor de fotografia, maravilhoso. Como eu disse, obriga os nossos olhos a procurar o que a gente tá procurando, o susto, ou ao personagem principal que a gente estiver procurando, alguma coisa assim. O que também, agora que eu pensei, mostra, meio que fala um pouco ali do final. Quando a gente vê que a freira vê algumas dessas entidades e tal, meio que se liga com isso. E também porque, no geral, assim, a fotografia é muito bonita. Eles pegaram cores no céu muito bonitas, ângulos muito bonitos com os corredores e as portas e as escadas. E as cortinas também, muito bonito. Eu mencionei aqui que em um só momento, em uma só cena, ele usa o susto de maneira clichê, e ele meio que avisa isso. É uma cena que ele usou pra usar... Uma cena que ele resolveu usar todos os clichês de filme de terror possível. Todos que ele podia imaginar, ele colocou naquela cena. Nós temos gêmeas assustadoras, crianças. Nós temos elas desenhando com giz preto
e fazendo barulho, sabe? E sendo bem exageradas. E aí nós temos a professora segurando 2 folhas de papel na frente do rosto, e aí quando ela separa, tem um fantasma ali. E aí ele some. E é todos os clichês que ele podia colocar, ele colocou ali naquela cena, pra gente perceber a diferença daquela cena pro resto do filme. Incrível, incrível mesmo. Plot twist, que são 2, então. Tem esse que eu mencionei, onde a gente vê uma imagem do jeito que ela é contada, e depois a gente vê do jeito que realmente aconteceu. E é completamente diferente. Os vilões não são quem a gente pensa que os vilões são. Desde o início, ele mostra pra gente, mesmo que seja um fantasma, uma entidade, ele mostra pra gente como uma pessoa boa. Uma fantasma boa que tá presa ali no coleginho católico. E essa professora acaba tendo esses sonhos, e esses sonhos acabam, mais uma vez, iludindo a gente, fazendo a gente achar que a freira é a vilã. E aí tem toda uma coisa no final, uma manipulação incrível feita por essa fantasma. O segundo plot twist que eu digo, não é bem plot twist, é mais uma parte muito boa da história, em que a gente pensa que uma personagem tá viva, e ela na verdade não tá. Eu não vou dizer quem, porque eu não quero continuar dando spoiler. Mas é tipo, não. Sabe quando você fica triste porque você não queria que uma personagem tivesse morrido? É assim, você fica, não, poxa vida, por que comigo? Por quê? Pra mim foi um plot twist, assim, em que você... Eu já tinha visto isso em vários outros filmes asiáticos, em que eles usam essa ideia de que a pessoa tá andando entre os vivos, então você não diferencia, você tá vendo todo mundo igual, até o momento em que você percebe que os outros personagens não notam a presença dela. É assim que a gente sabe. A única coisa que me incomodou no filme, então, foi a iluminação, que em muitos momentos não fazia o menor sentido. Quando os corredores estavam muito bem iluminados, algumas personagens usavam lanterna. Não fazia sentido, tava tudo muito, muito bem iluminado. Tinha postes de luz no lado de fora do colégio, e dava pra ver o interior só com a luz desses postes de luz que eles colocaram do lado de fora. E também tem um momento que eu ri muito, que é quando a personagem principal, ela precisa iluminar uma sala e ela só tem uma caixa de fósforos, então ela ilumina com um fósforo só. E você vê assim, pelo menos 1 metro de distância dela ali, tudo iluminado por um fósforo na mão dela. E um fósforo assim que não dura nem 20 segundos. Imagina o tanto que aquela luzinha tá iluminando. Como assim? Eu fiquei muito, como assim? Como que ela conseguiu iluminar o quarto todo com uma chama de um fósforo? Não, né, meu amor? Eu acho que não. Outra coisa que eu queria saber é por que os filipinos lavam tanto as mãos. É alguma coisa da cultura? Alguém sabe me explicar? Por que os filipinos lavam tanto as mãos? Tipo, tem uma cena que a menina vai no banheiro e ela nem se limpou no banheiro, mas ela, por algum motivo, precisa lavar as mãos depois. E ela lava por um tempão. Tipo, ela tá morrendo de medo, o fantasma tá vindo atrás dela, ela continua lavando as mãos. Eu quero entender. No geral, então, vamos terminar aqui. Esse filme foi muito bom, muito interessante, refrescante pra quem tá cansado de levar susto de graça em filmes de terror. Ele é bom pra isso, pra quem não gosta de levar susto de graça, a não ser na cena das gêmeas. Filme, então, Testemunha Fantasma. Eu gostei muito e eu recomendo pra quem gosta desse gênero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, resenhas, maquiagem, mukbang, sou bem variada, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeos novos todo dia, toda semana quase. Quer dizer, quase todo dia, toda semana. Eu queria dizer mais alguma coisa, agora eu esqueci o que eu ia dizer. Eu tô com um editor novo. Eu espero que dê pra perceber a melhor qualidade dos meus vídeos. E eu espero que vocês gostem e fiquem aqui comigo pra me ver melhorando. Eu tô levando um pouco mais de tempo pra editar esses vídeos. Pode ser que eu demore agora pra postar um pouco eles, assim, porque eu tô me esforçando pra aprender a usar o editor. Tá levando um tempo, então pode ser que eu demore. Mesmo assim, muito obrigada se você está aqui comigo. Muito obrigada se você se inscreveu, se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo, que é um caso criminal, hein? Tchau!